Sejam muito bem-vindos à apresentação que vai falar sobre a proposta para a elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Meu nome é Gleison Bezerra Machado, eu sou mestre em Engenharia Química pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt. Atualmente estou fazendo 2 mestrados. Um é um mestrado em Ciências de Recursos Naturais Renováveis e Bioenergia, portanto, me especializando mais ainda na questão de tratamento de resíduos orgânicos, mas também de agronegócio sustentável, pela Universidade de Hohenheim, em Stuttgart, na Alemanha. E o outro mestrado é um mestrado em Engenharia de Processos Técnicos Biológicos e Ambientais. O foco desse mestrado é a questão tecnológica, mas também internacional dos resíduos sólidos e das questões ambientais. Estou fazendo esse mestrado pela Universidade de Ciências Aplicadas de Wiesbaden-Rüsselsheim, também na Alemanha. Apesar do setor de resíduos sólidos não ter necessariamente nascido com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque nós já tínhamos outras legislações aí aplicáveis a determinados tipos de resíduos, podemos dizer que a regulamentação do setor como um setor inteiro, como um setor mais complexo, nasceu sim em 2010 com a regulamentação dessa política. Essa política trata e estabelece os princípios, os objetivos, os instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos, assim como coloca também as responsabilidades dos geradores, do poder público, dos consumidores e bem como os instrumentos econômicos aplicáveis. Ou seja, de uma forma resumida, nós temos na Política Nacional de Resíduos Sólidos a exigência de regulamentação por parte dos municípios, mas também o caminho que deve ser seguido, ela também mostra esse caminho que deve ser seguido, e claro que as penalidades que podem ser aplicadas caso essa política não seja devidamente implementada. Atualmente no planeta existem diversas soluções tecnológicas e também metodológicas para a gestão e gerenciamento de resíduos. E agora, como é que vamos saber qual é a solução correta? Qual é o tipo de tecnologia que que pode ser implementado no Brasil? Para responder essa pergunta, o artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece uma ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Essa ordem de prioridade é baseada em experiência internacional e ela tem no Brasil 6 pontos. Como funciona isso? Devemos primeiro observar o primeiro ponto. Aí, não dando mais para aplicar esse primeiro ponto, é que passamos para o segundo. E que pontos são esses? O primeiro nós temos aqui, é a não geração de resíduos. Através de soluções tecnológicas dentro de principalmente da indústria, a gente melhora a eficiência dessas indústrias e aí diminui ou até mesmo não gera resíduos. Lá na frente nós vamos ver direitinho como isso funciona. Então o primeiro ponto é esse. O segundo é a redução de resíduos. Não dando mais para reduzir, a gente passa a tentar reutilizar os resíduos. Se não der para reutilizar, nós vamos tentar então fazer uma reciclagem. Esgotadas as possibilidades de fazer reciclagem, passamos então aos tratamentos. Existem várias formas de tratamento. Tratamento químico, tratamento térmico, tratamento mecânico e assim por diante. A sexta e última forma é a disposição final, somente se for ambientalmente adequada e também somente de rejeitos, não mais de resíduos. O caminho para utilizar a tecnologia e a metodologia correta dentro dos municípios vai ser através dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Nesses planos, o município vai comprovar de uma maneira clara e precisa como pretende fazer a gestão integrada de resíduos. Integrada porque vai falar sobre todos os tipos de resíduos. Esse plano ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele tem um conteúdo mínimo estabelecido por lei, justamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, claro, que ele é um mecanismo que serve como critério para a obtenção de recursos públicos do governo federal ou de recursos administrados pelo governo federal. Esse plano também sugere um modelo tecnológico que foi baseado em experiências, como eu falei anteriormente, de países desenvolvidos. Portanto, a tecnologia para isso muitas vezes precisa vir de fora do Brasil. Algumas delas
estão já implantadas no Brasil, mas nem todas, como é o caso de biodigestores. O governo federal está vendo esses planos de gestão integrada de resíduos sólidos como um mecanismo que pode acelerar, pode influenciar e pode estimular o desenvolvimento sustentável dos municípios. Portanto, a implantação de determinadas tecnologias precisa estar respaldada no diagnóstico dos municípios, que é parte obrigatória aqui do conteúdo mínimo dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos, e, claro, precisa ter uma viabilidade econômica e também técnicas dos projetos. O governo federal brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente, incentiva a construção de centrais de tratamento de resíduos sólidos. Essas centrais nada mais são do que o conjunto de soluções para o setor de resíduos sólidos, sejam indústrias de reciclagem, biodigestores, usinas de compostagem ou até mesmo aterro sanitário, todos juntos construídos em um só complexo, com o objetivo maior de fazer as soluções técnicas funcionarem de forma harmoniosa e muito mais eficiente. Um exemplo básico aqui seria, por exemplo, o tratamento de resíduos orgânicos para a geração de energia elétrica, que pode ser utilizada por toda a indústria de reciclagem que está implantada no mesmo complexo. É claro que a forma e o tamanho dessa central vai depender do município em questão em que essa central pode ser construída. Cidades maiores vão ter centrais com certeza maiores e com mais soluções técnicas. Cidades menores vão ter centrais menores e pode acontecer de algumas das soluções técnicas, por exemplo, uma usina de reciclagem de vidro, não ser economicamente viável de ser implantada naquele município, devido ao fato de não haver resíduo suficiente para justificar a implantação de uma usina de reciclagem dessa. Nesse caso, o resíduo é devidamente armazenado e após um certo tempo ele é coletado e transportado até uma central de tratamento especializada para esse tipo de resíduo. E vamos falar um pouco sobre os objetivos dessa proposta. É claro que o objetivo geral é com certeza a elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Com a metodologia utilizada nessa proposta, nós poderemos fazer planos para um só município ou para vários municípios de uma vez só. E falando aqui sobre os objetivos específicos, vocês vão conseguir entender como isso pode funcionar. É determinação do Ministério do Meio Ambiente que no processo de elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos seja criado um comitê diretor, onde são eleitos funcionários de órgãos públicos diretamente envolvidos no processo e também grupos de sustentação representando todos os segmentos da sociedade. Além disso, devem ser criados também os grupos de trabalho, que vão ser responsáveis por determinadas ações na elaboração desse plano. Com a devida qualificação e treinamento de todos esses agentes envolvidos, dos funcionários públicos da própria prefeitura do município em questão, do grupo de sustentação desse município e também do grupo de trabalho, é possível que a gente faça esse trabalho de uma maneira sincronizada e paralela. Durante o processo de criação de cada um desses grupos, serão também atribuídos as responsabilidades e tarefas de cada um deles. E aí começamos a fase do diagnóstico da situação dos resíduos sólidos. E seguindo a linha dos objetivos específicos, teremos então a identificação de áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Um outro fator muito importante do plano de gestão integrada de resíduos é o regramento dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Aqui nós temos um grupo de empresas que, por obrigação da legislação federal, precisam elaborar os seus planos de gerenciamento de resíduos. E nesse ponto a gente diferencia dois tipos de planos. Os planos de gestão, que são do setor público, e os planos de gerenciamento, que são do setor privado. Deve ser demonstrado de forma clara como se pretende regulamentar os resíduos com logística reversa obrigatória. A responsabilidade pelos resíduos sólidos urbanos é totalmente da prefeitura, correto? Errado. Nem todos os resíduos são de responsabilidade da prefeitura. É por isso que o plano de gestão de resíduos deve demonstrar de maneira clara a abrangência dos serviços de limpeza pública.
assim como as obrigações do setor privado para com os seus próprios resíduos. A educação ambiental ganha mais força com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, dentro de um plano de gestão de resíduos, deve ser demonstrado como se pretende implantá-la. Sabendo que o setor de resíduos sólidos é, na verdade, uma indústria de transformação muito forte, que influencia também a indústria de produção, a geração de energia, a produção de matéria-prima, devem ser demonstrados nos planos de gestão os mecanismos para a criação de fontes de negócio, emprego e renda, estimulando assim o desenvolvimento sustentável da cidade em questão. Claro que a escolha desses mecanismos, a escolha das tecnologias para o tratamento de resíduos devem seguir a ordem de prioridade no gerenciamento de resíduos determinada pela Lei 12.305 de 2010. E seguindo esse mesmo princípio, devem ser então feitas as concepções de centrais de tratamento de resíduos sólidos. Os motivos que justificam a apresentação dessa proposta encontram respaldo na Política Nacional de Resíduos Sólidos e, claro, nas suas exigências. Entre os principais motivos, vou citar os seguintes: a elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos, a eliminação dos lixões, a implantação da educação ambiental, o regramento dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, a criação de legislação específica para o setor de resíduos sólidos, o incentivo ao desenvolvimento sustentável e a destinação e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Por determinação da legislação federal, os municípios que não atenderem às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos não terão mais acesso aos recursos da União destinados ao setor. Essa informação pode ser lida no artigo 18 da Lei 12.305 de 2010, que diz que a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos por essa lei, é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da União ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que, durante a elaboração dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos, sejam nomeados representantes dos órgãos públicos que tenham ligações diretas com o setor de resíduos sólidos em forma de um comitê diretor. Os representantes da sociedade, dos diversos segmentos da sociedade, como grupos religiosos, determinadas comunidades, representantes do comércio, da indústria e assim por diante, devem ser representados através de grupos de sustentabilidade. Um outro grupo é necessário para que a gente possa realizar o trabalho, principalmente no que diz respeito a levantamento de dados, que são os grupos de trabalho. Aqui a gente vai trabalhar diretamente na gravimetria dos resíduos sólidos, por exemplo, de um lixão, mas também entender o fluxo de resíduos dentro de uma cidade. Todos esses dados são primordiais e necessários para que, na hora que a gente for fazer a sugestão sobre uma determinada tecnologia, a gente esteja respaldado em cima dos dados levantados diretamente no município. Para que isso ocorra de uma maneira harmoniosa, é preciso que todos esses agentes aqui envolvidos tenham a devida qualificação. Essa qualificação vai ser realizada por uma parte de forma presencial e da outra parte de uma forma online. Isso barateia os serviços, mas também agiliza o processo de qualificação. Claro que a qualificação por si só não basta, é preciso que haja também um treinamento. Então se faz necessário a realização de encontros periódicos para fazer o treinamento dessa equipe que foi previamente qualificada. Nesse treinamento ela já vai aprender a metodologia de trabalho, como ela deve realizar as suas tarefas. E isso tudo vai acontecer de uma forma coordenada e sobre, claro, um monitoramento. É preciso que a gente levante os dados e controle a qualidade dos dados para que a gente finalmente tenha um trabalho de qualidade. Se você imaginar que as pessoas aqui de azul nessa figura representam o corpo de agente, ou seja, o comitê diretor, os grupos de sustentabilidade e os grupos de trabalho de um determinado município, você pode entender que a equipe técnica
vai coordenar, vai qualificar e treinar esse corpo de agentes para a perfeita elaboração do plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Essa equipe pode estar em tempo integral dentro do município ou fora dele. E qual a melhor maneira? Bom, se temos apenas um município para elaborar o plano, então é interessante que a equipe técnica esteja neste município durante o processo de elaboração do plano. Porém, se o trabalho de elaboração de planos se estendem a vários municípios, como mostramos nessa figura aqui, é interessante que a equipe técnica seja colocada de forma central em um ponto geográfico estratégico que possa atender cada um desses municípios. O fato de utilizar apenas uma equipe técnica para coordenar o trabalho de elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos em vários municípios faz o processo de elaboração desses planos ficar muito mais acessível para cada um desses municípios. Uma outra grande vantagem desse processo é o fato da gente poder incentivar as soluções consorciadas para os municípios, algo que é extremamente incentivado pelo governo federal. A equipe técnica central deve ser formada, então, por engenheiro ambiental, engenheiro mecânico, advogado especialista em direito ambiental, engenheiro sanitarista, pedagogo, geólogo, assistente social, especialista em saúde pública, especialista em gestão pública e, claro, um coordenador para toda essa equipe. Já a equipe técnica municipal, ela precisa ser formada, então, por um comitê diretor, grupos de sustentabilidade e grupos de trabalho. Isso vale para cada uma das cidades envolvidas no processo de elaboração dos planos. O trabalho de elaboração dos planos começa então com a organização do processo participativo na forma da primeira audiência pública dentro do município em questão. Nessa audiência pública vão ser falados sobre os objetivos dos planos, a organização do processo participativo e a qualificação dos agentes envolvidos. Os objetivos dos planos, claro que, em primeiro lugar, deve ser o conteúdo mínimo da Lei 2.305 de 2010. Os planos também podem ter um conteúdo facultativo em função das características do município em questão. O comitê diretor é formado por representantes dos principais órgãos envolvidos, por exemplo, Secretaria da Saúde, Educação, Meio Ambiente, Obras, Planejamento e assim por diante. Os grupos de sustentação são formados por representantes do setor público, como por exemplo de escolas, mas também de segmentos da sociedade organizada. Vamos dizer aqui, por exemplo, representantes de grupos religiosos, representantes do comércio ou da indústria, ou do esporte e assim por diante. E, claro, representante das comunidades envolvidas. Feito a qualificação dos grupos de trabalho, vamos fazer a parte essencial dos planos, que é a questão do diagnóstico. Nesse diagnóstico, nós vamos estudar não somente o município, como os aspectos socioeconômicos do município, situação do saneamento básico, legislação local em vigor, quais as iniciativas e capacidade de educação ambiental já implantadas, mas também dos próprios resíduos em si, com os dados gerais e caracterização no processo conhecido como gravimetria desses resíduos. São esses dados que vão dar respaldo para que investimentos sejam feitos no setor. Somente ao conhecer a quantidade de resíduos, vamos dizer um exemplo aqui prático, resíduos de plástico, é que se pode dimensionar uma usina de reciclagem de plástico. Aí a gente pode dizer o tamanho que vai ser essa usina e em cima disso podemos então calcular a viabilidade econômica desse empreendimento. Esse mesmo princípio se aplica a todos os outros setores de resíduos sólidos. Portanto, esse passo de elaboração, de levantamento de dados gerais e caracterização dos resíduos, a gravimetria dos resíduos, é de fundamental importância. Outros dados também serão estudados, como por exemplo, como ocorre a geração de resíduos, a coleta e o transporte de resíduos, destinação e disposição final, quais são os custos envolvidos no processo, as competências e responsabilidades, carências e deficiências, as iniciativas relevantes que, por exemplo, alguém possa já ter começado alguma coisa, alguma cooperativa de catadores, algo assim, e, claro, as legislações e normas brasileiras aplicáveis. Qualquer solução técnica sugerida para o tratamento de resíduos sólidos de um município deve ser respaldada por essas informações aqui. Ao final desse trabalho será realizado então a segunda audiência pública,
onde todos esses dados serão então apresentados à sociedade. Durante o trabalho de confecção do plano, devem ser descritas aí as perspectivas para a gestão associada com municípios da região, mesmo que isso não aconteça dessa forma. O outro ponto importante é a definição das responsabilidades públicas e privadas em relação ao manejo de resíduos sólidos. Quem é que tem responsabilidade e onde começa uma responsabilidade e termina a outra. Para atingir o manejo diferenciado dos resíduos, é claro que precisamos aí de diretrizes específicas, assim como estratégias de implementação e redes de áreas de manejo local ou regional. Definimos também aqui nesse ponto as metas quantitativas e os prazos, assim como os programas e ações e os agentes envolvidos nesses programas e ações, assim como as parcerias. O trabalho de confecção do plano, por determinação da lei, também precisa estabelecer diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para outros aspectos do plano. Vejamos aqui quais são esses outros aspectos. Primeiro, vamos começar com a definição de áreas para disposição final de rejeitos. É preciso, dentro do trabalho de elaboração do plano, determinar qual é a área indicada para a disposição final de rejeitos. Caso já exista uma área dessa na cidade, é preciso calcular a vida útil dessa área e, a partir disso, calcular uma nova área e, claro, a vida útil dessa nova área também. Não se pode esquecer, porém, o regramento dos planos de gerenciamento obrigatórios. Como nós falamos anteriormente, nem todo resíduo de uma cidade é de obrigação da prefeitura. Porém, a prefeitura precisa criar regras para que as empresas apresentem os seus planos. É preciso definir que grupos de empresas precisam fazer esse plano, aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos já dá uma ajuda, mas também a própria gestão municipal pode determinar se algum outro grupo de empresas também precisa elaborar esses planos. E claro que não podemos esquecer as ações relativas aos resíduos com logística reversa obrigatória, no caso aqui pela Lei 12.305 de 2010, né, claro, e também indicadores de desempenho para os serviços públicos. É preciso saber como medir a qualidade dos serviços públicos prestados. Ações específicas nos órgãos da administração pública, iniciativas para educação ambiental e comunicação. Essa educação ambiental deve ocorrer na maior parte dos segmentos da sociedade. Uma definição de nova estrutura gerencial. Novas soluções sendo implantadas vão precisar de uma nova estrutura gerencial. Um sistema de cálculo de custos operacionais e investimentos. Toda vez que um custo for repassado para a população, é preciso que a gente crie um sistema que vá baratear, quem sabe, os custos que a população precisa pagar. A melhor forma de fazer isso é incentivando empreendimentos que são economicamente viáveis. Na hora de cobrar taxas da população, é preciso ter um sistema claro como funciona a forma de cobrança dos custos dos serviços públicos. Esse sistema de cálculo precisa estar muito claro dentro de um plano de gestão de resíduos. Também precisamos criar iniciativas para o controle social, sistemática de organização das informações locais ou regionais. Essas informações precisam estar disponíveis para o público em geral, mas também precisam ser enviadas aos órgãos responsáveis pelo controle dessas informações. Ajustes na legislação geral específica. Quando as novas soluções forem implantadas, é preciso viabilizar o perfeito funcionamento dessas soluções com legislação específica. Programas especiais para as questões e resíduos mais relevantes, ações para mitigação das emissões dos gases de efeito estufa, e aqui nós entramos principalmente com o tratamento de resíduos sólidos orgânicos, onde o sistema de biodigestão anaeróbia é altamente incentivado pelo governo federal. Em segundo lugar, podemos pensar aí também no sistema de decomposição aeróbia, como por exemplo através de usinas de compostagem. Todas essas duas tecnologias são altamente geradoras de emprego. E por último, precisamos ter uma agenda de implementação, precisamos dizer em que momento vão ser implementados, que medidas, e, claro, o monitoramento e verificação dos resultados atingidos com a implantação dessa metodologia ou tecnologia escolhida para o município. Feito esse trabalho, é necessário então fazer a terceira audiência pública, onde será demonstrado
a versão prévia do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município e depois de coletadas as opiniões da população com seus diversos segmentos, vai ser feito então a elaboração da versão final do plano de gestão. Essa versão final deve ser então encaminhada ao Legislativo Municipal para que tomem as medidas cabíveis. Chegamos ao capítulo que fala sobre o cronograma dos trabalhos para a elaboração dos planos. Esse cronograma aqui, de 16 semanas, vocês estão vendo aqui semanas, 16 semanas, ele é indicado para cidades com uma população de até 200 mil habitantes. Em caso de cidades maiores, não tem problema, o diagnóstico vai durar um pouco mais, mas em grandes metrópoles brasileiras, esse trabalho normalmente deve ser concluído em até no máximo 6 meses. Aqui nas atividades nós temos descrito todos os trabalhos mencionados anteriormente e a quantidade de tempo que vamos precisar para realizar esse trabalho. Por exemplo, a organização do processo participativo, temos aqui 2 semanas de tempo. Vocês vão notar que o treinamento da equipe técnica, ela funciona do início ao fim dos trabalhos. A todo momento, a equipe técnica precisa de coordenação, de qualificação e treinamento para que possa realizar os seus trabalhos. Esse treinamento ele é oferecido pela equipe técnica central responsável pela coordenação da elaboração dos planos de resíduos. Em uma segunda etapa na elaboração dos planos, tratamos aqui do diagnóstico. Como eu falei anteriormente, essa parte é a que leva mais tempo nos trabalhos de elaboração de planos de gestão de resíduos. O final do trabalho de diagnóstico deve ser necessariamente contemplado aí com uma audiência pública onde serão apresentados os dados do diagnóstico. Feito isso, passamos para a próxima parte, que é a confecção dos planos. Essas atividades nós já comentamos anteriormente e esse trabalho vai levar um pouco menos de tempo do que o trabalho de diagnóstico. Ao final desse trabalho, deverá ser realizado a terceira audiência pública, onde será apresentada a versão preliminar do plano. Para esse processo foi reservado um tempo de 1 semana. Na fase final do plano, temos a revisão do plano, que vai durar 1 semana, e a apresentação da versão final do plano, que também deverá ter um tempo aí de 1 semana. E agora vamos falar um pouco sobre possíveis soluções para os resíduos sólidos de um município. Para isso, vamos dividir essas soluções em 2 grupos principais: as soluções metodológicas e as soluções tecnológicas. Como o nome já diz, metodológica porque estabelece ou implementa algum método diferente que tem o objetivo também de fazer a diminuição de resíduos, por exemplo, a não geração de resíduos ou redução ou até mesmo a reutilização de resíduos em uma determinada cidade. Alguns exemplos bem práticos disso é quando a gestão pública se preocupa com o aumento da eficiência de produção industrial. Se tomarmos aí o exemplo de uma serraria, vamos ver que se a serraria aumenta a eficiência e começa a aproveitar os próprios resíduos para a fabricação de produtos como pellets, que podem ser vendidos como matéria-prima para geração de energia, então nós temos um exemplo bem claro aí de não geração de resíduos, porque o que era resíduo antes se tornou agora um produto. Mas também a implementação da educação ambiental nos segmentos da sociedade vão fatalmente implicar na redução da quantidade de resíduos e principalmente em cidades mais limpas, porque a população vai deixar de jogar resíduos nas ruas. Uma outra forma muito utilizada em países desenvolvidos é a agregação de valor aos resíduos. Isso acontece, por exemplo, quando em um supermercado, imagine aí uma garrafa PET, o cidadão, ao comprar essa garrafa PET, ele já paga um valor a mais pela garrafa. Após o uso, ele retorna com essa garrafa PET para o supermercado onde ele comprou e recebe o valor que ele pagou a mais. É o mesmo princípio que acontece nas garrafas de vidro de cerveja do Brasil, por exemplo, ou as garrafas de refrigerante. Exatamente o mesmo princípio. Você paga um pouco a mais e ao retornar o vasilhame você recebe aquele dinheiro de volta. Esse método pode ser aplicado a diversos outros tipos de embalagens dos produtos convencionais que nós temos. Um detalhe interessante desse sistema é que pessoas que não ligam muito para essa questão ambiental e atiram esses resíduos na rua vão indiretamente fomentar o trabalho de catadores ou pessoas de baixa renda que vão pegar esses produtos e vão levar para os seus supermercados e receber algum dinheiro em troca desses produtos. As soluções metodológicas têm a grande característica de serem muito mais baratas de serem implantadas do que as soluções tecnológicas, porém elas também são limitadas. E assim chegamos então às soluções tecnológicas, que são aquelas que utilizam máquinas e equipamentos
para processar algum tipo de resíduo. Normalmente esse processamento tem a finalidade de reaproveitamento desse produto, como agora matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Um grande exemplo aí dessas usinas, dessas máquinas e equipamentos que formam verdadeiras usinas, são as usinas de reciclagem dos diversos tipos de produtos que encontramos normalmente nos resíduos sólidos municipais. Um exemplo: papel, vidro, plásticos, pneus, resíduos eletrônicos, resíduos sólidos da construção civil, lâmpadas, fios elétricos, enfim, vários tipos de resíduos que podem ser devidamente processados. A matéria-prima pode então ser separada e transformada novamente em uma matéria-prima que nós chamamos então de secundária, que é utilizada também com a mesma finalidade da matéria-prima primária para produção e fabricação de novos produtos. Existem certos tipos de resíduos, como por exemplo os resíduos sólidos orgânicos, que não podem ser reciclados. Então esse tipo de resíduo vai ser devidamente tratado. No caso de orgânico, é o tratamento bioquímico através de biodigestores ou usinas de compostagem. Alguns tipos de resíduos exigem tecnologias próprias para o seu tratamento correto. É o caso aqui da incineração de resíduos hospitalares. Vale lembrar que existem inúmeras tecnologias, inúmeras formas de fazer a mesma coisa. A mesma reciclagem de papel, dependendo do fabricante da tecnologia, pode ser feita de diferentes formas. E a melhor maneira de escolher isso é através de uma análise de viabilidade técnica e também viabilidade econômica. O governo federal brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente, incentiva a criação e implantação de centrais de tratamento de resíduos sólidos. Nessas centrais, nós temos em uma área só o tratamento de diversos tipos de resíduos, seja tratamento, reciclagem, mas também podemos colocar centros de treinamento e, claro, uma administração eficiente que vai fazer a viabilidade econômica de todo esse complexo. Neste exemplo aqui, explicado também em outro vídeo, nós temos o biodigestor fazendo o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos e, através desse tratamento, fazendo a geração de energia elétrica que alimenta todas as centrais de reciclagem desse complexo aqui. Parte dessa energia, ainda em forma de biogás, é direcionada então para incineradores que vão fazer o tratamento de resíduos sólidos hospitalares de maneira adequada. O gás de aterros sanitários pode ser direcionado também para esses biodigestores para aproveitamento energético. Em uma central de triagem, onde inicialmente trabalham os catadores de material reciclável ou reutilizável, mas também a população de baixa renda, todos os resíduos oriundos da limpeza urbana são separados e depois distribuídos de forma correta dentro do complexo. Assim, poderemos, por exemplo, fazer a remediação de lixões através do serviço de limpeza urbana, central de triagem, feita pelos catadores, e a devida destinação final ambientalmente adequada desses resíduos. Em um outro vídeo eu estou explicando de uma forma mais clara e com mais tempo sobre o funcionamento de uma central de tratamento de resíduos sólidos. Aqui é importante entender que o modelo dessa central vai depender do diagnóstico do município. Ou seja, ele sofre uma influência direta do tamanho do município, mas também da posição geográfica desse município. Essa central de tratamento pode ter também outras formas. Existem outros modelos em que no lugar do biodigestor temos uma usina de compostagem. Ou também modelos em que o número de usinas de reciclagem varia. Neste caso aqui nós temos a reciclagem de plásticos, de vidros, de madeira, de metais, de óleos, pneus e outros tipos de resíduos. Pode ser que em uma cidade maior nós podemos implementar aqui a reciclagem de diversos outros produtos, como por exemplo fio elétrico, resíduos eletrônicos, lâmpadas e assim por diante. Mas também pode acontecer que em municípios menores não haja viabilidade econômica de se implementar essas usinas de reciclagem. E os resíduos que não podem ser reciclados são devidamente armazenados e periodicamente coletados por uma empresa de uma outra central de tratamento de resíduos capaz de fazer a reciclagem desses resíduos. Entre as grandes vantagens de uma central de tratamento de resíduos sólidos, vale citar aqui a autossustentabilidade. Ela não só é capaz de suprir toda a sua demanda por energia, como, através de uma administração eficiente, pode se tornar um grande empreendimento gerador de emprego e renda para a população
e um forte estimulador de desenvolvimento sustentável para o município. Chegamos ao fim, então, da apresentação sobre a proposta. Eu espero que eu tenha conseguido demonstrar que, longe de ser um problema, o setor de resíduos sólidos é uma grande oportunidade de desenvolvimento sustentável para os municípios onde for implementado de maneira correta.